Alex tinha tudo o que costuma aparecer nas vitrines da vida. Manchetes o aclamavam como gênio dos negócios. O saldo bancário variava na casa dos muitos zeros. E a noiva era uma presença que parava conversas e desviava olhares. Sofia tinha uma elegância que parecia ter nascido com ela. O sorriso dela abria portas, e sua postura tão segura parecia ter sido moldada para andar de mãos dadas com um império. À beira do casamento, no entanto, o que deveria ser plenitude se transformava numa inquietação que não o deixava dormir. Em algum ponto entre contratos e degustações de bolo, Alex percebeu que ainda não tinha a única certeza que desejava, a do amor, não do cenário. As dúvidas não surgiram de um dia para o outro. Elas cresceram como rachaduras num vidro aparentemente perfeito. Um comentário de um sócio, um elogio de um estranho. A forma como alguns amigos de Sofia falavam suas conquistas como se fossem patrimônio coletivo. Sua mente, tão afiada para prever riscos, não conseguia ignorar o maior deles. E se ela estivesse apaixonada pela luz, não pela lâmpada? E se o que Sofia admirava nele era o brilho público, não um homem que acordava cedo e, às vezes, queria simplesmente comer pão com manteiga na cozinha? Parte da origem desse medo morava no passado. Antes de Sofia, Alex havia se apaixonado por alguém que dizia as palavras certas, mas se ausentava sempre que era preciso entender as ausências dela. Quando a verdade veio com faturas, favores cobrados e uma planilha de expectativas. A ferida cicatrizou, mas a pele ficou fina. E por mais que ele reconhecesse nos gestos de Sofia uma delicadeza genuína, o ruído da desconfiança tremia no fundo. Não bastava uma aliança. Ele queria uma alma que escolhesse o homem por trás do sobrenome. Enquanto a igreja era decorada e convites eram enviados, o vazio crescia. No silêncio do closet, onde cabiam dezenas de ternos, Alex encarou a própria imagem e se perguntou quando havia perdido a coragem de ser simples. Não queria uma esposa de capa de revista. Queria alguém que soubesse seu café preferido e que nas noites ruins dissesse: "Eu estou aqui", como quem acende uma luz num quarto escuro. Foi nessa mistura de medo e desejo por honestidade que surgiu um plano tão arriscado quanto improvável. Ele testaria o amor de Sofia não com perguntas, mas com invisibilidade. Abandonaria por alguns dias a pele do milionário, os carros com motor que ronca como fera domada e os ternos alinhados sob a fita métrica da alfaiataria. Seria outro. Misturar-se-ia à cidade como se fosse parte do seu concreto, um rosto que os faróis ignoram, uma mão que se estende e quase nunca encontra outra. Se você também acredita que o amor verdadeiro vai além das aparências, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder histórias que cutucam o coração e lembram que, às vezes, a verdade precisa de silêncio para aparecer. O plano exigia logística. Lex confiou à sua assistente Lígia uma versão reduzida do sumiço. Preciso de alguns dias sem notícias. O advogado levantou a sobrancelha. O diretor financeiro tentou parecer que não estava preocupado. Alex sorriu com uma naturalidade ensaiada e disse que era um retiro, um detox de opinião alheia. Quando a noite caiu, desligou os celulares. Deixou a aliança na caixa forrada de veludo e, pela primeira vez em anos, saiu sem motorista, sem agenda, com a roupa errada de propósito. A transformação foi quase teatral. Um boné gasto, barba por fazer, casaco grande demais e cheiro de rua, que ele aprendeu rápido que ninguém escolhe. É a rua que escolhe você. Um amigo de juventude, agora maquiador de cinema,
o ajudou com olheiras e pequenas marcas no rosto. Alex treinou o olhar baixo, a postura de quem pede licença até para existir. Aos poucos, o reflexo no espelho deixou de ser o CEO magnético e passou a ser um homem comum, talvez cansado demais, talvez invisível demais. No primeiro amanhecer de sua nova pele, a cidade pareceu outra. O barulho não era mais trilha sonora de triunfo, era vento frio nas orelhas descobertas. Aprendeu rápido onde o sol do início da manhã aquecia o concreto, onde a padaria jogava fora pães ainda mornos, onde os guardas olhavam mais tempo e onde ninguém olhava. Descobriu que invisibilidade não dói no corpo, dói na memória de quando se era visto. Ainda assim respirou fundo. Tinha um objetivo: cruzar o caminho de Sofia sem ser Alex. Ele a encontrou no segundo dia, diante de uma boutique onde vitrines sabiam pronunciar preços. O salto de Sofia tocava o chão com a segurança de quem já ensaiou cada passo. Alex se aproximou como quem se aproxima de um santuário que não é mais seu. Estendeu a mão sem palavras. Ela passou. Não havia crueldade no olhar, nem desdém evidente. Apenas a pressa dos que carregam uma agenda invisível. Para Alex, contudo, aquele não olhar foi faca. Doeu porque confirmava um medo. E medos, quando encontram uma imagem para se apoiar, se agigantam. Por dias, ele repetiu a cena. Em frente ao prédio de Sofia, no café preferido dela, na esquina onde ela costumava chamar um carro. Ela passava, às vezes falando ao telefone, às vezes com o rosto tranquilo, como quem desfruta de uma vida arrumada. Em algumas manhãs, porém, algo escapava por frestas. O olhar dela se voltava para dentro. Uma prega de preocupação se formava entre as sobrancelhas. Os dedos buscavam a aliança e a giravam como quem busca resposta. Não era soberba, era peso. Alex anotou na memória aquela nuance, como um cientista que encontra um sinal inesperado no ruído. No fim de uma tarde, ele a viu levantar o braço e parar um táxi. Não era o carro habitual, nem um destino óbvio. Ele seguiu a pé. Depois pegou um ônibus. Depois correu 2 quadras em que se sentiu ridículo e vivo ao mesmo tempo. O bairro para onde ela foi não fazia parte do mapa social que costumavam compartilhar. A calçada era esburacada, as lojas simples. Havia uma placa azul já desbotada. Centro Comunitário Santa Clara. Alex ficou parado por 1 minuto, tentando reconhecer a mulher que amava, naquele cenário que jamais haviam comentado. Do lado de dentro, o cheiro de desinfetante se misturava ao de café fraco. Pessoas em cadeiras de plástico aguardavam com sacolas no colo, papéis nas mãos, paciência nos olhos. Alex se encolheu ao lado de um mural de avisos e a viu. Sofia não estava ali para receber nada. Ela caminhava com passos lentos, como quem sabe onde pisar, e entrou num quarto de porta entreaberta. Ele encostou discretamente a orelha e os olhos naquele vão. A imagem o feriu e o curou ao mesmo tempo. Numa cama simples, uma mulher idosa respirava com esforço. Sofia, sentada ao lado, segurava sua mão. Mãe, consegui os remédios. Amanhã a dona Iracema vai vir ajudar no banho, tá? A voz saiu sem o brilho de quem costumava falar em jantares. Era a voz de uma filha cansada e firme. Elas conversaram sobre exames, sobre dor, sobre a vergonha de pedir ajuda. Não fala com o Alex, filha. Ele tem tanta coisa, disse a mãe. E Alex sentiu o coração desabar num abismo de vergonha. Ele recuou. Encostou as costas na parede fria do corredor e, por um instante, quis arrancar o disfarce, entrar e confessar tudo. Pedir perdão por ter transformado sua companheira numa suspeita e a própria dor dela em matéria de teste. Não conseguiu. Ficou ali,
ouvindo sem ser visto, até perceber que aquela era a verdade que ele tinha dito que queria. Em realidade, às vezes, é menos glamurosa e mais bonita do que as vitrines. Na volta para a rua, a cidade parecia um pouco mais nítida. Alex andou sem rumo certo, com a sensação de que o mendigo ali não era o homem do casaco largo, mas o noivo que mendigava certeza onde precisava cultivar confiança. Ele parou numa praça, sentou-se num banco e deixou que a noite caísse por cima da sua teimosia. Foi quando tomou uma decisão pequena e grande. Se o amor pede cuidado, cuidado não se discute, se pratica. Ainda sob o disfarce, ele encontraria uma forma de aliviar ao menos um fio da angústia de Sofia. Não para limpar sua culpa, mas para honrar a verdade que acabara de aprender sobre ela. Sofia aprendeu cedo a recortar as dores em pedaços que coubessem no bolso. Seu pai deixara dívidas e saudades tortas. A mãe, Dona Teresa, deixara o próprio corpo para pagar a conta do tempo. Entre empregos que exigiam presença e uma casa que implorava por presença, Sofia se equilibrou numa corda esticada sobre o vazio. Conheceu Alex num evento de arte em que a beleza de um quadro fez com que os dois ficassem, por alguns minutos, calados lado a lado. Ele fez uma piada tímida. Ela respondeu com uma pergunta que tinha gosto de curiosidade verdadeira. Não foi uma explosão, foi uma brasa que, com cuidado, virou fogo. Com ele, Sofia descobriu que também era possível descansar. Não precisava ser perfeita o tempo todo. Podia, às vezes, errar de propósito o nome de um vinho e rir. Só que a vida não é unidimensional. Enquanto escolhia vestidos e provava canapés, levava na bolsa os resultados de exames da mãe. E em algum lugar desse caminho, decidiu que não contaria toda a história a Alex. Por orgulho, por medo de ser interpretada como alguém atrás de amparo, por desejar um amor onde a balança não fosse feita de favores. Eu dou conta, repetia para si, como quem conjura um feitiço. Ela percebeu o homem do casaco largo pela primeira vez na porta da boutique, mas não o viu de verdade. O rosto concentrado no relógio, as mensagens piscando, os compromissos empilhados no dia. Só depois, quando o encontro com a realidade lhe apertava a costela, é que aquele mesmo homem começou a aparecer em suas lembranças como uma pequena culpa. Quantas vezes passamos pelos outros como se fossem calçadas? Num dos dias mais difíceis, porém, ela o notou com nitidez. Era na saída do centro comunitário, à noite com seu cheiro de chuva prestes a cair, e aquele homem surgiu com uma hesitação no olhar que não combinava com quem vive há tempos nas esquinas. Moça! A voz veio rouca, quase pedindo licença para existir. Para quem precisa mais do que eu. Ele deixou um envelope perto da porta e recuou, como se o objeto fosse um animal arisco. Sofia olhou o papel pardo, olhou o homem, olhou ao redor. O mundo, naquele instante, pareceu um pouco mais silencioso. No envelope, uma quantia que tiraria sua mãe da fila de espera dos medicamentos por alguns meses. A escolha se ergueu, orgulho ou alívio. Ela pegou. Obrigada, disse, a voz embargada por um sentimento que tinha tantos nomes que nenhum bastava. O homem apenas assentiu e sumiu no escuro como um segredo respeitoso. No dia seguinte, ela voltou ao centro cedo e, antes de entrar, procurou pelos cantos. Achou o homem sentado noutra calçada, olhando para o nada que a gente finge que não vê. Aceita um café? E perguntou, estendendo um copo de isopor. Ele aceitou. Tomaram juntos, num silêncio estranho que parecia conversa. Qual seu nome? Ela arriscou. Ele piscou devagar. Nico, respondeu, escolhendo um nome que parecia menino e guardava as sobras de Alex. Ela contou pouco da sua vida. Ele contou quase nada da dele. Mesmo assim,
Um fio de humanidade se teceu ali, dois desconhecidos partilhando calor num copo e, por alguns minutos, a sensação de que ninguém é só o que veste. Depois de alguns dias vivendo como outro, Alex entendeu que já tinha o que procurava. Não uma prova teatral, mas um retrato íntimo. Sofia era feita de amor em silêncio, não de planos secundários. Voltou para casa antes do amanhecer, entrou pela garagem como um ladrão de si mesmo, tomou um banho que levasse embora o cheiro da rua sem lavar a lição aprendida. Vestiu-se como o mundo o reconhecia e, pela primeira vez em semanas, pôs de novo a aliança. Ligou para Sofia. Jantar comigo hoje? Só nós dois. O jantar foi num restaurante pequeno, o mesmo em que haviam celebrado o primeiro contrato assinado por ela numa agência de design. A luz era baixa, a música quase não existia. Preciso te contar uma coisa. Ele começou e a frase pesou como porta de cofre. Alex falou de sua dúvida do plano, do disfarce, das esquinas e do centro comunitário. Falou do envelope, do apelido que inventara, da vergonha. Conforme a história se desdobrava, o rosto de Sofia se transformava. Primeiro incredulidade, depois uma dor que parecia antiga, por fim uma raiva que tinha gosto de traição. Você me testou? Ela perguntou, e a palavra testou cortou o ar como vidro quebrado. Alex tentou explicar que era medo, que era o passado mal resolvido, que não era sobre ela, mas sobre a cicatriz dele. Mas foi sobre mim, ela retrucou, olhos marejados. Foi sobre o que você acredita que eu sou. E sobre o quanto você confia no que nós somos. O garçom se aproximou, ofereceu água, recuou ao perceber que ali a sede era de outro tipo. Sofia respirou fundo e falou da mãe, da decisão de não envolver Alex, do orgulho e da burrice que o orgulho muitas vezes é. Falou do alívio ao receber o envelope e da estranheza de aceitar ajuda de um desconhecido que, de repente, deixava de ser desconhecido para se tornar um noivo em máscara. Você foi meu anjo por um minuto e, no minuto seguinte, virou meu juiz. Disse com um sorriso triste que não era um sorriso. Alex pediu desculpas sem economia, sincero, desarrumado. Prometeu nunca mais transformar o amor em laboratório. A conta chegou. Nenhum dos dois percebeu. O restaurante os abraçou com uma discrição elegante. Eu te amo, ele disse, e era verdade. E isso não apagava o erro. Eu também te amo, ela respondeu, e era verdade. E isso não consertava tudo. Mas eu preciso de tempo. Ela tirou a aliança, girou-a entre os dedos, sentiu o peso minúsculo que naquele momento pesava toneladas. Não vou terminar só. Não consigo casar agora como se nada tivesse acontecido. Ela se levantou, tocou o ombro dele de leve e saiu com a cabeça erguida e os olhos cheios d'água. Naquela noite, Alex voltou para uma casa grande que parecia ainda maior. O silêncio tinha a forma da ausência de passos de Sofia pelo corredor. Ele caminhou pelos cômodos como quem visita um museu de si mesmo. A cada espelho, a mesma pergunta, por que eu não confiei? No criado mudo, um bilhete curto de Sofia chegou no fim da madrugada. Cuida da tua verdade. Eu vou cuidar da minha. Era uma pausa, não um ponto final. Ainda assim, parecia um oceano entre os dois. O tempo que se seguiu não foi teatro de reconciliação instantânea. Foi oficina. Alex, que sempre soube arregimentar equipes e delegar tarefas, precisou aprender a arte menos glamurosa de desmontar as próprias defesas. Procurou a terapeuta que abandonara anos atrás. Madrugou em sessões que não cabiam em planilhas. Escreveu cartas que não enviou e uma que enviou. Nela não havia justificativas. Havia fatos e a humildade que chega tarde, mas chega. Eu errei. Fiz do nosso amor um espelho das minhas sombras. Entendo se você precisar me reduzir a silêncio por um tempo.
Eu vou estar aqui, sem projeto secreto, sem prova. Só eu. Enquanto isso, Alex conversou com seus advogados e pediu que criassem uma doação anônima ao Centro Comunitário Santa Clara. Não queria substituições de afeto. Queria estrutura. A doação viria como um fundo estável, gerido pela própria instituição, com auditores independentes, sem placa com nome de ninguém. Era, no fundo, a forma mais limpa que encontrou de transformar a culpa em cuidado, sem confundir as coisas. Ligou para a diretora do centro, Dona Arlinda, e ouviu uma lista de necessidades que cabia num caderno inteiro. Medicamentos, camas, pintura, gente. Sofia recebeu a carta numa manhã de terça-feira, junto com a notícia, por e-mail, de que o centro recebera um aporte. A diretora escreveu. Apareceu um anjo sem nome. Sofia leu, releu, fechou os olhos. Não era difícil adivinhar. O coração dela, ainda ferido, reconhecia no gesto um pedido silencioso de reparo. Mas gesto sem mudança vira romantismo barato. Ela respirou e tomou duas decisões. Não rejeitaria o bem porque vinha de alguém que a magoara. E não voltaria para Alex sem antes ter certeza de que a confiança, essa coisa invisível e gigante, podia ser reconstruída. Eles se encontraram novamente no Santa Clara, quase por acaso, quase por coragem. Alex estava de calça jeans e camiseta simples, as mãos sujas de tinta, ajudando a repintar um corredor. Sofia chegou com uma sacola de lençóis. Parou na porta, observou-o em silêncio por 3 pinceladas. Ele a viu e ficou rígido como madeira. "Posso ajudar?" Ela perguntou a voz firme e suave como a de sempre. Ele assentiu. Pintaram lado a lado, sem grandes conversas, como quem reaprende a dizer bom dia, antes de dizer para sempre. No intervalo, sentaram-se num degrau de concreto, copos de água entre os joelhos. "Obrigada pelo fundo", ela disse sem rodeios. A instituição precisava. Minha mãe precisava. Alex negou com a cabeça, não queria mérito, queria verdade. Eu precisava fazer. E precisava que não viesse com laço. Eles riram, pequenos, de uma piada que não era piada. "Se a gente for tentar de novo", Sofia continuou, "tem que ser do zero em algumas coisas. Eu não quero mais segredos, nem os meus, nem os seus. E a partir de agora, quando o medo vier, a gente fala dele. A gente não se fantasia para testá-lo." Alex concordou, olhos marejados de alívio e receio. Naquela mesma tarde, Sofia levou Alex ao quarto onde Dona Teresa descansava. A mãe o olhou como mães olham homens que amam suas filhas, com lupa e ternura. "Então é você o moço que sumiu e apareceu?" Ela brincou e os 3 riram, quebrando o gelo. Alex se aproximou da cama com respeito. "Eu peço desculpas", disse sem floreios, "pela dor que causei à sua filha e pelo julgamento que fiz sem saber do que ela carregava." Dona Teresa tocou a mão dele e respondeu com a sabedoria simples de quem já viu o mundo de muitos ângulos. "Filho, todo mundo erra tentando acertar. O que não dá é errar e ficar teimando. Vocês 2 têm amor. Agora precisam ter juízo. Os dias seguintes foram um exercício de minúsculas escolhas certas. E Lex voltou a frequentar o centro, não como salvador, mas como voluntário. Varreu pátios, ouviu histórias que valiam ouro, aprendeu a trocar o foco de um holofote pela luz morna de um abajur. Sofia, por sua vez, abriu as portas da sua vida com delicadeza. Apresentou amigas que conheciam sua versão dos dias, explicou as contas, os medos, a teimosia e prometeu pedir ajuda quando a carga passasse do ponto. Os 2 buscaram terapia de casal, porque amar é fácil no poema e difícil no calendário. O casamento, que antes tinha data, perdeu o prazo e ganhou propósito.
Eles decidiram adiar, não como punição, mas como plantio. Quando finalmente remarcaram, fizeram diferente. A cerimônia seria pequena, numa manhã luminosa, seguida de um brunch no pátio do Santa Clara. As flores compradas de uma cooperativa local, a música tocada por jovens do projeto de educação musical. Em vez de lista de presentes, um convite. Quem quisesse honrar o amor deles, que doasse em dinheiro ou tempo ao centro. Não era marketing, era coerência. No dia em que se casaram, Alex acordou com o coração leve como não lembrava. O terno era simples, o relógio de pulso tinha sido do pai. A gravata foi presente de Lígia. Sofia entrou com um vestido que parecia ter sido desenhado pelo vento. Nenhum brilho em excesso, tudo nela era brilho. Quando os votos chegaram, ela começou. Eu prometo te ver. Prometo, quando o medo vier, não me esconder atrás do meu orgulho. Prometo te amar quando você acertar, e te amar também quando você errar, desde que você sente comigo e me diga a verdade. Alex respirou e respondeu. Eu prometo te ver antes de ver o mundo olhando para nós. Prometo não te transformar em hipótese, nem nosso amor em equação. Prometo te procurar primeiro, quando o barulho vier de fora e quando vier de dentro. A festa foi riso, dança torta, abraço demorado. Dona Teresa, mais forte, sentou-se sob um guarda-sol e assistiu aos dois atravessarem o pátio de mãos dadas. Em algum momento, Nico passou pelo pensamento de Sofia, e ela sorriu diante da estranha beleza que é reconhecer no erro a semente da mudança. Lex, por sua vez, olhou a própria mulher e soube com uma certeza calma que, embora ainda milionário, já não era um homem rico do mesmo jeito. Tinha menos medo, mais humildade e uma fé nova em coisas que não cabem no mercado financeiro, palavras ditas na hora difícil, o toque que pede perdão e o silêncio que conforta. A história deles não virou conto de fadas. Continuou sendo humana. Houve dias de desencontro, agendas que brigavam, inseguranças que batiam à porta. Mas havia agora um pacto não escrito. Quando o julgamento precipitado ameaçava cobrir tudo, eles lembravam do corredor pintado a duas mãos. Quando a indiferença perigosamente se insinuava, lembravam do copo de café partilhado num degrau. E quando alguém perguntava o segredo, eles riam, porque segredo não era. Era trabalho. No final, o milionário que se vestiu de mendigo descobriu que a maior pobreza é a falta de confiança. E que riqueza real é um coração disposto a ser visto inteiro, inclusive naquilo que não brilha. Sofia aprendeu que pedir ajuda não diminui ninguém. Às vezes, é o único gesto que nos mantém de pé. E nós, que acompanhamos, ficamos com perguntas que valem mais que respostas. O que você faria para descobrir a verdade sobre alguém que ama? Arriscaria perder tudo por uma certeza? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões sobre esta história de amor, dúvida e revelação. E se esse tipo de narrativa toca você, inscreva-se e ative o sininho para receber quando novas histórias chegarem. Porque, no fundo, é de histórias que a gente faz coragem.